bem-vindos. Estou contente que vocês estão aqui comigo hoje nessa oficina. E eu escolhi um tema que eu acho que é importante, faz parte do nosso cotidiano, que é a resolução de conflitos, a experiência com um conflito e a resolução dele, e os efeitos do potencial pleno nessa resolução de conflito. Então, não é só o potencial, o conceito de potencial, mas os efeitos desse potencial pleno nessa resolução dos nossos conflitos. Eu vou aprofundar um pouquinho sobre conflito, aqui o que eu quero dizer com conflito, né? E esse conflito, ele é desde o mais superficial, que a gente tem no cotidiano, com qualquer coisinha, né? Até o mais inconsciente. Tá? Então, o que eu vou falar aqui abarca tudo isso, porque os efeitos do potencial pleno vão fazer toda a diferença na gestão desses conflitos, independente do nível desse conflito. Tá? E conflito sempre fez parte da minha vida, tanto profissional, né, como advogada durante 19 anos, depois com as constelações familiares, então, conflito dentro do sistema jurídico, depois dentro do sistema familiar, né, do sistema como um todo. Então, eu fui aprofundando essa relação, inclusive com as leis. Né? Se você for perceber, dentro do direito tem leis, dentro da sistêmica da constelação tem leis, não está diferente agora, né? Então, as leis, né, esse caminho de ordem, de fundo, sempre fez parte do meu caminho, né? E os conflitos junto. Chega uma parte, eu acho que um momento da nossa vida que a gente busca a resolução de conflitos muito profundos. É como se a nossa alma, uma parte do nosso ser, buscasse essa resolução. A gente cansa, né? A gente vai compreender um pouquinho hoje como a gente cansa. Chega uma época que você cansa. E aí você começa a buscar outra coisa, né? E aí sim você talvez comece a ajeitar a tua rota. Comece a fazer um movimento de ajuste da tua rota. Do ser único que você é, de tocar a tua nota. Então, assim, o que significa o conflito não é bom, né, gente? Não é gostoso, né? Eu mesmo, para estar aqui hoje, estou passando internamente por pequenos conflitos, porque isso faz parte. Uma época eu nem ia estar aqui, eu ia recusar convite. Então, a gente vai indo além desses conflitos, né? A gente vai abarcando um novo, né? E, só que eles são oportunidades. É importante a gente compreender um pouquinho o conflito nesse sentido. O conflito é sempre uma oportunidade de resgatar algo. Ele sempre é um pedido de socorro, de ajuste de algo. E é bacana porque quando a gente percebe o conflito como buscando aproximação, olha que bacana, ele busca a aproximação de algo. Ou é comigo, ou é com o outro, ele sempre está buscando esse resgate de aproximar algo. E essa aproximação envolve, às vezes, despedida de outra coisa. Então, conflito sempre é uma oportunidade de ajuste importante. A chamada dele é algo precisa que ser ajustado, algo aqui precisa ser ajustado, né? Algo precisa ser deixado para que outra coisa aconteça. Então, o conflito ele é sempre positivo, ele nunca é ruim. A nossa sensação não é fácil, né? Ele é difícil de gestar, mas ele é sempre positivo. Então, se você abarcar a forma como você abarca ele, por isso que os efeitos do potencial, que eu vou tocar nesse assunto hoje, fazem diferença na gestão de conflito, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o potencial. Potencial é um recurso que todos nós temos, tá? Todos nós usamos ele todos os dias, a todo momento. É uma capacidade de fazer, de realizar. Todos nós temos isso, tá? E a gente usa. Potencial pleno é essa capacidade plena, né? Então, são recursos, né? Você usa o teu potencial a todo momento, 100% de energia, para isso você tem à disposição e informação para fazer. Então, sempre tem potencial, essa capacidade, que tem energia e tem informação, e você faz, tá? Quando você torna esse potencial pleno, é como se você saísse da sobrevivência para a vida.
sobrevida para a vida. Então, vejam, essa capacidade está como semente aí. Você já usa ela, tá? E vai muito bem, a gente vai muito longe com ela, né? Com esse potencial. Ativar e nutrir a frequência dessa capacidade, desse recurso interno, para ele ficar pleno, é o que é o potencial pleno, é o que a gente faz aqui. Então, a gente mexe numa capacidade nossa primeiro, primeiro movimento. A gente passa de uma mecânica para uma outra mecânica. É ir além, tá? Então, a gente cresce dentro do nosso potencial. Não é ou isto ou aquilo. A gente tem potencial e torna ele pleno, certo? Isso é potencial pleno. Que efeitos que eu tenho na minha vida com relação a tornar esse potencial pleno? O que muda? O que eu sinto que muda? Primeiro, para você trabalha numa frequência, por exemplo, o método aqui, né, o caminho da Synergy, ele vai trabalhar em cima de uma frequência. Quando você trabalha essa frequência, você cria uma abertura. Isso é plenitude. Você cria naturalmente uma abertura. E aí a tua capacidade de fazer, que continua com a energia de 100%, não muda a quantidade de energia, tá? O que vai mudar é a informação. Se no potencial a informação que você segue para fazer, para realizar, tem a ver com o teu manual de sobrevivência, quando você torna o teu potencial pleno, a informação que vai seguir com você vai ser da lei. A que muda vai ser de um campo informacional, de uma sabedoria interna que você tem. Então, veja, isso é muito importante, porque a informação muda. Então, quando a gente fala que o teu potencial está pleno, você está desenvolvendo, ativando, nutrindo uma capacidade de tocar esse lugar de sabedoria, de inteligência que você tem. É isso que é potencial pleno aqui para nós. É você se disponibilizar para esse lugar internamente. Então, é uma escolha. Precisa ser uma escolha. Eu quero experimentar isso, eu quero viver isso aí. Não sei o que é, não sei o que fazer, mas eu quero chegar, eu quero ter experiência direta do que é potencial pleno. E aí começam os efeitos, tá? Os efeitos de viver o potencial de forma plena. O que significa isso? Primeiro, quando você começa a tocar, é a tua disponibilidade que abre. Você se abre, você começa a permitir que a tua energia siga essa informação de ordem que vai acontecendo. Por isso que a gente chama de sinergia. Porque o teu movimento interno vai nessa direção e sentido. Você começa naturalmente, de forma espontânea, a abrir e a lei ou as leis começam a gestar, a fazer a ordenação. Então, você acessa um campo de sabedoria interna que começa a trabalhar junto com você. O potencial é você com essa sabedoria, tá? Não tem ela atuando sem. É uma autonomia diferenciada. Então, veja como é interessante. Você começa a participar, ter uma postura totalmente diferente diante da vida, tá? E essa experiência de potencial pleno muda essa disponibilidade interna, o teu campo eletromagnético começa a ficar fortalecido. A gente tem nesse campo eletromagnético, gente, duas polaridades, positivo e negativo. Quando você torna ele sinérgico, as duas polaridades estão juntas. Pode ver que no campo eletromagnético fraco, uma parte ficou maior do que a outra, há um desequilíbrio. E os conflitos geram esse desequilíbrio. Nesse momento de conflito, algo desequilibra muito rápido dentro de nós. E aí perde a informação. É tudo rápido, tudo rápido. Mas a gente já tem sabedoria, né? A sabedoria nunca deixa de estar, porque ela está no potencial também. E a gente, às vezes, o organismo mesmo restabelece. Ele mesmo encontra os recursos, né? Enquanto eu estou falando com vocês, o meu organismo está trabalhando, ele não precisa que eu fique controlando ele. Isso vai se estender no potencial pleno, a gente vai deixar de controlar muita coisa também. Na sobrevivência, a mecânica de controle é o que atua. E está correto. Está correta a mecânica de controle atuar, nossa defesa atuar. Aqui, o consumo de energia vai ser para essa mecânica, e está correto. Não tem nada de errado. Como ir além disso? Como a gente vai agora para o potencial pleno que é a vida. Então, você muda a mecânica, que era de controle, defesa, onde a gente manipula a sobrevivência, né? Para você ir para a vida, onde a mecânica é do fluxo, onde tem uma
convicção, de ter uma confiança. E diante desses efeitos de potencial pleno, quando a gente começa a abrir para o fluxo da vida, quando a gente começa a se permitir essa experiência de campo eletromagnético fortalecido, de sinergia, naturalmente as partes conflitantes internas vão começar a achar o seu lugar. Isso é uma resultante do potencial, não é algo que você precisa comandar. Ele vai começar naturalmente, a mecânica do fluxo vai atuar. Então, percebam que o caminho de viver o nosso potencial de forma plena é um caminho de dar e receber pleno também. E isso pede uma nova educação, como a Laci falou ontem, até na educação continuada, pede uma nova educação. É um caminho novo, é algo que a gente está abrindo. A gente está abrindo picada, como a gente diz aqui na Synergy. Não é uma experiência familiar para nós. A mecânica de controle é sobrevivência, sim. Então, vamos além dela. Esse é o nosso movimento evolutivo. Então, a energia, gente, é sempre a mesma. A única coisa é que durante a sobrevivência, os nossos conflitos internos, principalmente aqueles mais antigos, né, que é do nosso sistema familiar também, que é da nossa história pessoal, como a gente reage à circunstância, vem tudo disso, desses conflitos, dessas feridas que não fecharam, que não permitem aproximação, lembram? Então, isso começa a ser resolvido. Os efeitos do potencial pleno, eles são extremamente positivos para a resolução de conflitos profundos. Eles são extremamente efetivos com relação a essa resolução. Eles caminham para isso de forma espontânea. Cada um, no seu tempo e ritmo, vai constatar isso. Dentro aqui do caminho da Synergy, a gente vai percebendo essa resolução acontecendo. Então, não só a resolução dos conflitos antigos, né? E tem uma postura que vem junto com esse efeito de potencial, que é um se dobrar para a nossa dor. Todo conflito, ele gera uma dor profunda, e toda a nossa evitação de controle é voltar para esse lugar. Conforme você vai fortalecendo internamente, porque isso é um efeito, né, do potencial pleno, fortalecimento interno, clareza, discernimento, desidentificação, sincronicidade, despertar de consciência, são efeitos de potencial pleno, você vai conseguindo ter força interna para fazer essa aproximação com a tua dor. Hoje a Lu tocou no assunto de uma tristeza que emerge do nada, né? E ali a gente está fazendo esse caminho de volta para casa. Essa integração de partes nossas internas que estão doloridas, que ainda estão separadas. E a gente resgata elas. A gente tem esse aporte do fluxo, esse amor real, né? E essa força de movimento para fazer essa integração. Sem dúvida, é um caminho de um novo aprendizado. E precisa da nossa decisão. Precisa, como a Lu falou também hoje, a gente precisa decidir isso internamente. Eu quero fazer esse caminho. Não sei o que é viver o potencial de forma plena, né? Ainda não tenho, a gente não tem nem referencial certo disso, mas é um recurso que está disponível. É a gente que precisa agora ativar e nutrir para que isso faça parte da gente primeiro e depois de forma coletiva. Isso vai mudar muita coisa com relação aos conflitos que a gente tem hoje, não só individualmente, mas como coletivo também, dentro do nosso sistema familiar. Quando a gente começa a resolver conflitos, gente, você fica mais disponível para a vida. Viver em sobrevivência, há um limite ali, né? Agora, como a gente está caminhando para a evolução, a gente precisa se abrir para esse fluxo da vida, para esse movimento de confiança plena na vida. Pode ver que a palavra confiança está em quase tudo, né? É um resgate. A gente viveu muito tempo, como advogada eu vi, que todo o nosso trabalho era, a gente tinha que prever com a desconfiança, né? Era sempre previsibilidade com desconfiança. Para uma época de confiança. E isso primeiro precisa acontecer aqui dentro, e com o fluxo da vida.
porque a gente não entende muita coisa, né? Nossa visão é muito limitada, então o potencial pleno, ele resgata essa conexão com esse fluxo da vida. É isso que vai acontecer dentro de você. E a partir dali, você vai ter energia, informação correta para resolução de conflito, vai começar a ter os benefícios primários, o equilíbrio energético na direção sinérgica começa a acontecer. E isso, gente, é algo espontâneo por conta da tua decisão de tornar o teu potencial pleno. Precisa do teu livre-arbítrio, tá? Não esqueçam disso. Isso não acontece por acaso. São raros os casos que acontecem por acaso, é muito raro. Então, precisa dessa tua disponibilidade, ok? Como a gente faz para ativar e para nutrir esse potencial, a maioria que está aqui já sabe, né? Tem a ver com o uso de uma fórmula que tem a frequência do potencial pleno. Ela já carrega isso. Então, quando você fala, quando você repete a fórmula, quando você usa essa ferramenta, você naturalmente muda internamente a tua frequência. E aí, toca esse lugar que está sempre à disposição aí para gente. E aí você começa com os efeitos de potencial e vai fazer toda a diferença na resolução de conflitos internos que você tem e conflitos externos também. Porque quanto mais você tiver com o campo eletromagnético fortalecido, menos influência de variável você tem. E a gente tem costume de se proteger com um monte de coisa, né? Se protege disso, se protege daquilo, um monte de proteção. Esse campo eletromagnético fortalecido é a nossa proteção natural, espontânea. E ele sabe exatamente a informação correta de como sustentar, de o que fazer, de como, em que direção tomar. E tem mais um detalhe, gente, conforme a gente vai fazendo resolução de conflito antigo, né? Aquelas coisas encalacradas, aquelas dores, que estão consumindo muita energia, você começa a liberar essa energia. Ela começa a ficar à disposição para a tua criatividade, para o teu trabalho, para novos relacionamentos, para aproximação com outras coisas. Então, e isso vai acontecendo. A gente não precisa buscar isso. Você vai ser apresentado a tudo que impede de você se aproximar da tua real essência, da tua vida real, da tua nota única. Você vai ser apresentado. Você pode ficar tranquilo que essa inteligência, ela traz isso para você. E é tão interessante porque no meu caminho, né? A gente tem aqui a ferramenta da gestão, então a gente coloca lá aquilo que a gente gostaria de realizar, eu, Cláudia, né? E a gente vai acompanhando esse trabalho, essa mecânica do fluxo com a minha vontade também. Então, a vontade do fluxo e a minha vontade, a gente vai começando a fazer a nossa gestão aqui. E eu percebo as surpresas, né? Porque diante do caminho, quando as coisas estão se resolvendo, quem tem traumas muito profundos, né, começa a perceber uma mudança de comportamento e atitude que antes era muito difícil. Era difícil de fazer, era difícil de enfrentar, a gente tinha muita evitação, né? E a gente vive um pouco menos do que deveria, né? E quando eu falo um pouco menos, tem pessoas que também têm bastante ação, mas são desordenadas, né? Elas acabam criando sempre desordem, né? Então, esse caminho do meio, do equilíbrio, essa capacidade de realizar, vem a partir disso. Então, no campo eletromagnético fortalecido, nesse potencial pleno, a gente vai tendo uma capacidade de gestar os nossos conflitos de uma maneira totalmente diferente. Tanto aqueles antigos, que vão começar a ser ajustados de forma espontânea, no teu tempo e ritmo, né? Essa inteligência que faz o cálculo, é ela que faz, escolhe o momento correto, e você vai ter força interna, clareza, discernimento para lidar com os conflitos de hoje. Isso muda muito, né? Isso faz você participar da vida, como a gente chama aqui, com uma postura totalmente diferente. E pode ser aplicado em tudo, né? Tudo, porque essa postura, ela se mostra na minha relação familiar, na minha relação profissional,
ela se mostra no meu dia a dia com os objetos que eu tenho, com os nossos bichinhos, ela se mostra o tempo inteiro, né? Então, é isso que eu tinha para compartilhar um pouquinho com vocês hoje, dessa experiência de resolução de conflito, com esses efeitos do potencial, como isso acontece, o que está disponível para você quando você se permite, né? Por isso que ela se comentou, essa permissão de que as coisas possam se resolver, uma abertura muito bonita. E eu estava falando da dor antes. Nesse caminho de volta para casa, a gente vai aprendendo essa disponibilidade interna e essa permissão de se dobrar para a nossa dor. E é tão bonito isso, gente. Vem uma força tão especial desse momento, é onde a gente se aproxima ao máximo do amor da vida. E eu lembro que na sistêmica, nas constelações, se falava sobre a solução está com as vítimas. E essa é uma frase que caminha, né? Eu falava muitas vezes sobre ela. A solução está com as vítimas. A solução está com a nossa parte que foi vítima, né? E aí eu ficava falando essa frase. Mas quando eu tive a experiência direta do que é esse se dobrar, que tem a ver com o potencial pleno, tá? O potencial pleno, essa disponibilidade, essa permissão, o Carlos chama de obediência. É como se você internamente se dobrasse para isso, né? E você vai ser você mais do que nunca. E aí essa dor começa a vir à luz. E isso é um processo maravilhoso, gente. Não tem teoria para explicar essa experiência direta desse encontro, dessa aproximação com a nossa dor, que é a causa de origem de todo conflito. Ela sempre tem isso de fundo. Então, é importante isso. Essa experiência de potencial pleno leva a gente para esse lugar, né? Para esse grande encontro com aquilo que tem a solução. É ali que está a solução. Então, a gente permite que a solução venha, né? E esse é o nosso caminho de volta para casa aqui. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Quer compartilhar alguma experiência de resolução de conflito, de efeito de potencial? Oi, Cláudia. Oi, pessoal. Tudo bom? Cláudia, Tudo bem, Stella, e você? Tudo bom. Eu quero fazer uma pergunta. No caminho, né, a gente percebeu que o fluxo prepara a gente, que os conflitos mais complexos só vêm quando a gente está preparado para enfrentá-los, certo? Mas e por que vem com tanta dor e tanta emoção e tanto sentimento? Será que a gente não estava mesmo preparado, mas aí isso vai contra, né, o que eu entendi, né, que seria, que a gente estaria preparado. Então, por que não é mais fácil? Por que vem? É porque tem uma resistência? Ou é porque eu, às vezes, não sei como lidar, né? Porque daí, qual é a situação? Por exemplo, no meu caso, o que eu faço? Eu tento escapar da situação. Cada vez mais eu estou tentando permanecer nela, mas é complicado, sabe? Essa entrega. Então, eu não sei se... Acho que eu consegui, né? Sim, com certeza. Como eu falei, a gente está acostumado com a sobrevivência, mecanismo de controle. Não esqueça disso. É aqui que você está educada para isso. Então, você está caminhando do potencial para o potencial pleno. Você está aprendendo a abrir para esse movimento, para o encontro com essa dor. Mas essa parte aqui é que vai gritar. Ela que vai falar mais alto, que é o controle. O que acontece com o controle? Ele rejeita e se identifica ao mesmo tempo. Por isso que fica sofrido o processo. O problema não é a dor. A dor, ela vai fazer parte do teu caminho de crescimento, sempre. Quem quer negar a dor vive em negação da realidade. Tá em ilusão. Agora, o sofrimento é a identificação. E as pessoas, e você também, Estela, já teve experiência de momento de vir o sofrimento, você conecta, vive o teu potencial de forma plena e aquilo se afasta?
Você já teve essa experiência que eu lembro, mas você vê como a gente esquece da escolha essencial, de voltar para esse lugar. E quando você está chegando próximo do trabalho interno de uma ferida grande, o fluxo faz esse movimento, como você falou, parece que a gente vai sendo avisado. Ele faz essa preparação. O Carlos fala uma coisa muito certa, o fluxo jamais vai te machucar. Tanto é que você tem livre-arbítrio de falar, não quero. Na hora você sai. Ou na hora você fala, eu vou. Né? Por isso que a gente fala sempre, busquem a orientadora. Para nós é difícil a gente se render, às vezes, e buscar orientação. Sabe? Falar, Cláudia, não estou sabendo lidar com isso. Ou tá, né? As pessoas que têm, cada uma tem sua orientadora aqui dentro do processo. Eu quero um aporte aqui, aonde eu estou, para onde eu estou indo, o que está acontecendo, né? E a orientadora vai te apoiar, você vai ver que na hora você consegue voltar para um lugar onde a tua desidentificação vai acontecer. Isso é identificação e desidentificação. Isso ajuda muito. Então, é natural, tá, Estela? Isso que você está falando acontecer, porque a nossa confiança no fluxo da vida ainda não faz a gente soltar. A gente volta porque o nosso conhecido, que é sobrevivência, mecânica de controle, é ali. Então, a gente soltar para o fluxo é com o tempo. Eu passei muito tempo fazendo a prática e o meu corpo resistindo, era o meu corpo tinha resistência, eu sentia no corpo aquilo. Em algumas partes, às vezes, fica a resistência mesmo. Parece que o fluxo está avançando e aquela parte falando, não quero ir. Fica meio que um dilema interno, né? Conforme você apenas vai escolhendo. Como eu falei ontem, apenas continue. Isso vai afrouxando, as resistências vão diminuindo, mas contem com o aporte. Outra coisa, gente, como a gente falou ontem na educação continuada, é muito importante a prática compartilhada, Estela, principalmente nesses momentos. Entrar para a prática compartilhada, veja, você não está dando conta de sustentar a conexão. Quando você entra aqui, como nesse grupo, você é tomada porque o grupo tem sustentação, ele tem o campo sustentado. Então, ele te apoia na conexão e na sustentação. Então, a nossa prática frequencial, ela tem como prioridade a prática coletiva, sempre. Porque a gente ainda é muito fraco com relação às influências das variáveis. Então, mudar de uma mecânica de sobrevida, de controle, para uma mecânica de fluxo, de confiança, é um trabalho. Não é uma coisa simples. Mas é maravilhosa. Eu falo isso porque eu tenho experiências maravilhosas, é um encontro comigo maravilhoso hoje, e assim, não é deslumbramento, não é, né? É bem real, né? Eu conheço uma Cláudia extremamente fragilizada, coisa que eu nunca tive acesso, eu sempre fui a fortuna, né? Então, eu percebo como é importante essa volta para casa. Então, para quem, acho super importante o que a Estela está falando, porque é disso que trata mesmo esse caminho. Agora, como a gente pode resgatar essa escolha essencial de voltar para a nossa conexão? Ali, Estela, tem coisas que se sustentam. Não é que passa muitas vezes, fica um pouco distante, desidentificação. Né? Não sei se eu consegui te responder aí. Conseguiu, sim, é uma constância e uma persistência, né? É uma escolha que a gente tem que fazer sempre. Né? A cada momento, aos pouquinhos, acho que Sim, obrigada a você. E uma coisa, é assim que eu percebo hoje, tá? A gente tem muito conhecimento de coisas, como eu falei dessa frase sistêmica, né? Eu tinha conhecimento disso, agora experiência direta disso. Quando eu tive uma experiência espontânea de me dobrar para a minha dor, não foi uma coisa mental, não teve nenhuma... o movimento, ele se apresenta internamente para você. Essa grande inteligência, ela funciona mesmo. A gente fala, ela funciona mesmo. Se eu soltar, ela funciona mesmo. E aí você percebe que a tua cabeça não ia nem conseguir acessar. Depois que eu fui elaborar que se tratava dessa frase. Mas, na verdade, no momento, é como se você abarcasse
a tua dor. E é engraçado, porque quando isso aconteceu, nos dias posteriores, eu comecei a ter uma saudade da minha família, ter uma saudade. Aí foi como uma cascata de emoções, de informações, que foi um desdobramento dessa ação interna, desse movimento interno. E tudo de forma espontânea. A gente pode até ir pelo caminho que a gente conhece, né? Mas isso aqui é um processo de espontaneidade mesmo. Por isso que é tão difícil para a gente lidar, tá, Estela? O processo é autônomo. E a gente largar do controle não é simples. Não é simples. Obrigada pela pergunta. Mais alguém? Ok. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Continue acompanhando as oficinas, participando, tá? Compartilhando, convidando outras pessoas, para que essa oportunidade que tem aqui possa chegar no coração de muitas, né? E muitas pessoas possam tomar essa decisão de voltar para casa mesmo. Todos nós precisamos desse movimento e começa aqui dentro. Só começa aqui dentro de cada um de nós. Então, obrigada, tá? Bom dia. Até mais.